Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, também pela Rádio 9 FM, a equipe de liturgia e as pouquíssimas pessoas que estão aqui na igreja, que Deus continue nos abençoando e nos guardando e nos levando à plenitude da unidade, a mesma com que Pedro e Paulo, os apóstolos, a qual celebramos a vigília deles neste dia, e celebramos também a festa da nossa padroeira, a Santíssima Virgem Maria, venerada por cada um de nós nesta paróquia com o título de perpétuo socorro. É interessante que antes da gente falar sobre a Santíssima Virgem, que na verdade a gente não precisava falar sobre Maria em momento algum, porque por mais que a gente fale sobre Maria, tudo será pouco sobre Maria, tudo será sempre novidade sobre Maria, ou nada se esgota em relação à Santíssima Virgem, e se nada se esgota em relação à Santíssima Virgem, imagina ao seu filho, que é o Cristo presente no meio de nós. Mas a liturgia da vigília nos chama a atenção para 3 aspectos muito importantes que a gente não pode deixar de passar, não pode deixar de perceber e de rezar. O primeiro está na leitura dos Atos dos Apóstolos. Pediram Pedro e João algo e eles ofereceram aquilo que eles têm, Jesus de Nazaré. O que eu tenho, o que nós temos, nós oferecemos a você, aquele que tinha alguma necessidade na porta daquele tempo. Então nós somos chamados a esta mesma experiência. Muitas vezes, aquilo que a gente precisa oferecer às pessoas, oferecer às nossas famílias, nem sempre ou quase sempre não estão ligados a nenhum tipo de materialidade. Por isso, o que ele ofereceu foi o próprio Cristo, o Salvador do mundo. A riqueza da leitura proclamada, a carta aos Gálatas, chama a atenção de uma grande experiência. Paulo acaba voltando em tudo aquilo que aconteceu, e quase que dizendo abertamente: de perseguidor, mais tarde eu vou me tornar perseguido por conta deste reino. Mas aqui chama a atenção de uma coisa importante para a liturgia que nós estamos celebrando hoje também, que é a vigília do apóstolo Pedro e Paulo. Ele diz que vai a Jerusalém e encontra Cefas, Pedro, aquele a quem Jesus chamou e mudou até o nome e deu autoridade da sua igreja. E a gente sabe que todo o Antigo Testamento, quando se muda o nome de alguém, quando Deus chama e muda o nome de alguém, é uma missão
de tamanha sacralidade que é preciso mudar, inclusive, o seu nome. Aqui nós podemos recordar, inclusive, Abraão, que se chamava Abrão. E nós vamos mudando toda essa experiência. E Paulo chama a atenção disso, que ele foi a Jerusalém. E por que eu quero recordar disso aqui? Por conta de algo chamado unidade. Nós sabemos que nos conceitos acadêmicos e da capacidade intelectual, Paulo era mais do que Pedro em qualquer aspecto. Primeiro que passou pela escola de Gamaliel. Só estudava quem tinha alguma coisa, ou quem de fato poderia estudar. Pedro é pescador. Jesus o chamou, mas aqui chama a atenção. Paulo, embora discordando de Pedro muitas vezes, em alguns assuntos que estavam relacionados ao judaísmo, e essa nova experiência com Cristo, que é a verdadeira anunciada pelo Cristo, aquilo que Paulo também prega, mas Paulo não discorda da autoridade que foi dada a Pedro. E aqui nós devemos nos perguntar se nós vivemos a unidade, mesmo quando a gente não discorda com quem está numa coordenação de determinadas coisas. Eu digo muito isso sobre os políticos. Há muitos que particularmente eu não gosto, mas eu respeito porque foram pessoas instituídas naquilo ali, foram escolhidas. Talvez não por mim. A gente dá vontade de brigar, de xingar, de fazer tudo, mas é a autoridade. Na igreja, de que forma eu ajo diante da autoridade que foi chamada ali na catequese, na vida pastoral, na vida na igreja, nós seminaristas, os sacerdotes, de que forma que nós agimos com a autoridade do bispo, os bispos, os padres, nós batizados, de que forma nós agimos com a autoridade do Santo Padre, o Papa Francisco, que acreditamos pela tradição da Santa Amada Igreja e pela Sagrada Escritura, que é o sucessor, está lá nessa edificação. Pedro e Paulo, colunas da igreja, quando a igreja ainda estava sendo perseguida pelo império lá de Nero, é considerado as colunas naquele período em Roma, que nós devemos nos perguntar se a gente tem a humildade que Paulo tem, de ir à autoridade constituída quando for preciso. Paulo é muito inteligente, a gente não tem dúvida da capacidade intelectual de Paulo, mas a autoridade da igreja foi dada a Pedro. Tanto é que Jesus pergunta: tu me amas? E eu gosto muito de todas as explicações que tem sobre essa dimensão das 3 vezes que Jesus pergunta, a que eu particularmente mais gosto de rezar e testemunhar, é a que os padres da igreja sempre mostraram, que é essa dimensão da pergunta. Jesus faz a pergunta e tem sempre a resposta. E aqui sempre está ligado a uma tríplice, porque é 3 vezes que Pedro responde. E os padres lembravam também da negação de Pedro lá, já que isso aí acontece, esse acontecimento está depois da ressurreição. Tu me amas mesmo? E aqui está a grande riqueza que os padres da igreja deixam a cada um de nós. Apacenta as minhas ovelhas. Embora tinha todos os outros, mas a liderança foi dada àquele. Eu posso não gostar do bispo da minha diocese, posso não gostar do Papa Francisco, mas a autoridade, pela fé e pela ação do Espírito Santo, nós acreditamos que está sobre eles. Eu posso não gostar do pároco na minha cidade, mas é aquele ali que está em nome do bispo naquela comunidade. É ele que está ali entrelaçado à mesma unidade do bispo. Que nós possamos aprender com os apóstolos Pedro e Paulo a vivermos esta unidade. E Jesus hoje não faz mais a pergunta a Pedro, mas a cada um de nós. Roberto, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Sebastião, vocês me amam? E é para amar a tal ponto de dar a vida pelo reino de Deus. O Evangelho termina significando com que forma Pedro haveria de glorificar a Jesus Cristo. Que nós possamos responder, mas já perguntando se as nossas atitudes dizem se estamos ou não vivendo esta unidade e testemunhando o reino de Deus. Temos a graça de celebrarmos a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como eu disse lá no primeiro dia da novena, eu lembrava
do ícone da Mãe do Perpétuo Socorro, que chegou até nós com a força maior pelos missionários redentoristas. Por isso também hoje é dia da gente rezar com maior afinco pelos missionários redentoristas, que faz com que o reino de Deus também continue sendo anunciado no meio de nós. Mas eu tomo a liberdade, eu trouxe aqui um papelzinho, que eu não posso deixar de pegar esse papelzinho aqui não, por conta de algo muito importante que foi refletido durante esses 9 dias. Eu gosto muito de história, então eu anoto as coisas, guardo aquilo que me chamou a atenção, para que a gente possa rezar, tanto por aqueles que estiveram aqui, como aqueles que fizeram com que a palavra de Deus chegasse até nós, por meio do Evangelho, usando muitas vezes a Santíssima Virgem como exemplo. Lá no primeiro dia, eu lembrava que Maria sabe a sua função. E por que eu quis recordar esses 9 dias de forma rápida, para a gente perguntar se nós entramos na novena, vivemos a novena, ou nós só passamos pela novena? Porque só se passou pela novena não teve significado nenhum, nem para quem veio à igreja e nem para quem participou só de casa. Toda novena é para a gente mudar a nossa conduta, mudar a forma como a gente age na vida em família, na vida em fraternidade, e mais ainda, um espírito de gratidão. Muitas vezes só pedimos e esquecemos de agradecer. A Santíssima Virgem sabe perfeitamente a sua função, como refletimos durante esses dias. O nosso irmão Aleison nos chamou a atenção para Deus que se faz presente no amor. E nós devemos perguntar, durante a novena nós conseguimos sentir e notar, lá na minha casa e na vida da igreja, que Deus se faz de fato presente no amor, mas num amor prático. Não é um amor só, este amor que a gente fala, mas as atitudes não são demonstradas verdadeiramente. No terceiro dia, o Padre Isnaldo, com a sua reflexão, chamou a atenção para algo muito profundo. Maria viveu o paraíso na terra. Foi mais difícil para Maria do que para Eva, que já estava no paraíso. Eva não estava no meio de tanta dimensão de pecado. E a Santíssima Virgem, a Mãe do Perpétuo Socorro, em meio a tudo isso, ela soube viver fielmente o chamado que lhe foi confiado, aquilo que ela fez o propósito com Deus. Lembrando sempre da liberdade. Maria muito livre. Maria tinha a opção de dizer não. Tinha a opção de dizer não. A liberdade, o amor, a fidelidade fez com que Maria dissesse sim e estivéssemos hoje aqui celebrando, cumprindo aquilo que Maria, baseado também no Cântico de Ana, disse para todos nós: todas as gerações me felicitarão. E hoje nós estamos aqui em Pontos Volantes falando sobre Nossa Senhora. Eu não sei nem qual o espaço geográfico, local em si, onde tudo isso aconteceu. Quando eu digo não sei, estando lá fisicamente, mas pela fé, pela graça, pela presença, aquilo que a própria Mãe de Jesus diz, nós estamos aqui, 27 de junho de 2020, diante de tudo isso que está acontecendo, celebrando a Mãe do Perpétuo Socorro. No nosso quarto dia, o Rônen, o seminarista, nos lembrou o seguinte: o Senhor nos carrega no colo, e tão bem ilustrou aquela história. E aqui nós devemos nos perguntar, durante esta novena, eu deixei com que de fato o Senhor me carregasse no colo diante de toda essa escuridão que nós estamos vivendo? Ou eu deixei passar a novena, ao invés de vivenciar a novena? No nosso quinto dia, o Padre Fernando chamou a atenção. Eu não estava, mas eu gosto muito, a reflexão na celebração eucarística é um dos ápices. Eu gosto de escutar, porque a gente aprende e reza. E eu escutando a reflexão do Padre Fernando, o Padre Fernando disse isso aqui: não estou na igreja, mas a igreja está em minha casa. E ficou como se era uma pergunta ou uma indagação. E aqui eu faço como pergunta. Eu não estou nessa igreja física, mas durante essa novena, ou desde quando começou a pandemia, eu tenho sentido que a igreja está na minha casa, ou eu tenho fugido de toda essa experiência de viver a comunidade fraterna, a igreja doméstica anunciada por Paulo, na família de Áquila e de Priscila.
No sexto dia, o Gabriel disse assim para nós: é preciso cuidar daquilo que é sagrado, e chamou a atenção para algo muito importante. Sagrado não só nessa experiência do que é material. Eu tenho a capacidade de enxergar sacralidade no meu irmão? Maria enxergou, tal ponto que ouviu que seria a mãe do Salvador, e imediatamente partiu em missão. Enxergar a sacralidade nas pessoas é partir em missão. Servir, amar, acolher. Por isso nós somos chamados durante essa novena a meditar sobre isso. No sétimo dia, o padre Fábio, que era na solenidade de São João Batista, do nascimento de João Batista, ele recordava algo tão forte para a igreja: o profeta é porta-voz de Deus. Será que Roberto, ou cada um de nós, temos sido profetas, porta-vozes de Deus, ou porta-voz do nosso próprio ego? Eu anuncio aquilo que eu quero, não aquilo que a igreja deseja, ensina, ou aquilo que o evangelho de fato ensina a cada um de nós. Eu sou porta-voz de Deus ou porta-voz do meu ego? A Santíssima Virgem, como foi bem lembrado, ela sabe o seu lugar. Ela é porta-voz desse Deus que nos ama, que nos carrega no colo e que nos quer sempre bem. No oitavo dia, ficou esta pergunta e ao mesmo tempo a indagação para nós, o padre Jorismar, que nos ensina tanto com seu testemunho nessa diocese. Estamos edificando nossa casa na areia ou na rocha? A partir da intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu edifico minha casa onde? É na areia ou na rocha? Diante dessa pandemia, onde é que eu estou edificando a minha casa? Onde foi que Maria edificou a sua casa? Os dois anjos que tem no ícone de Nossa Senhora, é justamente aqueles anjos que estão com o olhar voltado para Jesus, e o ícone original de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o Cristo está com semblante triste, e a Santíssima Virgem olha, porque na história do ícone, os anjos estão mostrando para Cristo já a sua paixão, e é interessante o seguinte: eu gosto desta experiência, desse sentido espiritual, porque faz com que eu me lembre ainda de Santa Catarina de Sena, que recorda que a paixão de Jesus Cristo, que o nascimento de Jesus Cristo, a anunciação, nascimento e paixão é um único mistério. E a partir desse ícone, espiritualmente, nós podemos sentir. E aqui eu digo, os anjos e a interpretação. Mas isso não quer dizer que o Cristo criança, e aqui eu até me atesto, me arrisco a afirmar, que o Cristo criança estava vendo aquilo. Não, o Cristo criança viveu como qualquer outra criança, sendo cuidada, amada, respeitada, brincando com todo mundo, com certeza brigou com seus coleguinhas. Nossa Senhora teve que ir lá ver o que foi que aconteceu, que esses meninos estão brigando. Mas a espiritualidade que está neste olhar dos anjos e da Santíssima Virgem, não no olhar da criança, para a gente não tirar a humanidade de Cristo que foi dada na sua infância, em todo o período no meio de nós. E ontem nós tivemos a graça do seminarista Ângelo. Ângelo, para quem não conhece, é um seminarista, é um testemunho de vida para todos nós, a forma como ele vive. Aquele silêncio dele. Ontem eu dizia assim para ele depois, falei: Ângelo, eu preciso aprender contigo esse silêncio e essa calmaria, porque eu sinto que eu sou tão apavorado às vezes. E Ângelo dizia assim para a gente: deixemos nos inspirar por Maria. E ao longo dessa novena e ao longo da vida, nós temos nos inspirado e deixado o nosso coração se inspirar verdadeiramente por Maria. Mas não essa ideia dessa Maria só transcendental. Eu confesso, enquanto cristão e devoto da Santíssima Virgem, que eu fico chateado quando eu vejo as pessoas colocando uma fraqueza em Nossa Senhora que ela não tem. Maria não é mulher fraca. Imagina a mulher ficar sabendo que o filho está sendo procurado para ser morto ainda criança, e você ter que chamar seu esposo e fugir. Qual é fraca que essa mulher é? Como que essa mulher é fraca se ela está em pé ao pé do Calvário? Mas nós colocamos uma identidade que não é da Santíssima Virgem e que nem é a igreja que ensina. É aquilo ali,
eu sou porta-voz, eu sou profeta da igreja, profeta de Deus ou profeta do meu ego? Se eu sou profeta do meu ego, também corre o risco de eu colocar a Nossa Senhora aquilo que eu quero e não aquilo que a doutrina, aquilo que a Sagrada Escritura ensina. Se a gente não quisesse escrever livro nenhum sobre Maria, tantas outras coisas não precisaria. O que tem sobre Nossa Senhora está na Sagrada Escritura. Basta a gente ter o olhar espiritual para rezar e meditar toda aquela dimensão. Que esse período desta novena tenha sido para cada um de nós um tempo de graça. Que o nosso coração não tenha só passado pela novena, mas mergulhado profundamente nesta novena tão atípica no contexto em que estamos vivendo. E eu te convido, você que está em casa, os que estão aqui, faça o seu momento de oração. Reze de modo bem particular pelos padres aqui da paróquia, o padre Dimar, o padre Fábio. Você que está em casa, rezem por tantas pessoas que estiveram envolvidas diretamente para que esta novena acontecesse, a carreata de hoje. Rezem para que todos nós sejamos profetas, porta-vozes de Deus, mas pelo testemunho. Que toda a comunidade continue sendo e tendo a Santíssima Virgem como exemplo. Que a pastoral da comunicação, que tem feito um bem tão grande à igreja nesse período de pandemia, as pessoas que cantam, os que proclamam as leituras, os coroinhas que estiveram aqui. Eu recordo o Bruno, que tanto bem também faz a essa paróquia com sua disponibilidade. Rezem no silêncio do seu coração por todas essas pessoas, todas as famílias que acolheram, as pessoas que vieram pregar, rezar essa novena. Rezemos de modo particular pelo Papa Francisco. A festa do apóstolo Pedro e Paulo é sempre o dia chamado de Dia do Papa, dia de oração pelo Sumo Pontífice. Rezemos pedindo a intercessão da Santíssima Virgem.